Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa imersão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre liderança, a transição do colaborador para o líder, liderança como prática e não como cargo, e a inteligência emocional aplicada à liderança. Lembrando que ao final dessa noite nós teremos sim o certificado, nós vamos disponibilizar aqui nesse chat o formulário para que vocês preencham e tenham logo após o certificado em mãos. Para falar sobre esse assunto estarão comigo o professor Arthur Ubaldo, cientista de dados, coordenador da educação continuada da Cruzeiro do Sul Virtual, e também a Renata Burgo, formada em psicologia e pós-graduada em administração de empresas. Empresária há mais de 10 anos com sólida experiência em gestão e liderança. Especialista em programas de desenvolvimento de líderes e eleita em 2019 no Top 100 Member Human Resource pela HR Influencers. Coautora de livros e artigos de desenvolvimento humano e liderança. Professor Arthur, Renata, é com vocês. Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Fazia um tempinho que a gente não tinha imersão, não é verdade? Mas agora voltamos com tudo e o tema é quente, hackeando a liderança, hackeie a liderança. O que significa isso? Eu fico imaginando, sabe, Renata? Olhando o pessoal ali na câmera, pensando assim, e fala assim, nossa, o que será que eles estão imaginando que é hackear a liderança? A gente vai enfiar um programa, né, tentar hackear, fazer alguma coisa do gênero. Mas, gente, hackear nada mais é do que nós descobrirmos algumas pequenas brechas naquilo que é hoje o que é liderança e a gente começar a trabalhar isso para que você se desenvolva, não é mesmo, Renata? Sem dúvida. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês e a gente vai falar sobre esse hackear a liderança. Como é que a gente tem essas brechas para realmente se desenvolver como líder, seja numa empresa, seja na sua vida pessoal, profissional. Então a gente vai trazer aqui algumas informações e dicas bem interessantes para vocês. Vai ser um bate-papo muito legal, muito agradável com vocês. Também vamos receber as perguntas de vocês que vão deixar mais brilhante ainda mais a nossa fala, né? De forma geral, muita gente pensa que aquele líder, né, líder de forma geral, que vem na cabeça do pessoal, principalmente as novas gerações, é aquele chato que manda, que fica comandando o dia inteiro, que fica lá falando, faça isso, remem, né? Parece algumas propagandas que a gente vê por aí, né? Mas a verdade, gente, eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é que a partir do momento que você tomou a decisão de assistir essa conversa que a gente vai ter aqui, você já deu um bom passo, né? E muitos de vocês nem sabem que já são líderes, porque liderança não é um cargo, gente. A liderança são atitudes, a liderança é uma percepção, a liderança é autoconhecimento, é uma série de coisas muito legais. Então, o primeiro sinal de que você é líder é exatamente a decisão que você tomou de assistir a gente, não é mesmo, Renata? É isso, então parabéns para você que está assistindo aqui com a gente essa live. E liderança é isso, liderança não é cargo, liderança é comportamento, é o comportamento de líder. A gente conhece, ou pelo menos eu e o Arthur conhecemos, muito líder que tem o cargo, ou gestor que tem o cargo, mas que não tem a liderança. Exato. Essa liderança que a gente fala, essa liderança de influenciar as pessoas, de forma positiva, claro, para que a gente consiga aí resultados interessantes, né, resultados comuns. E nós crescemos imaginando que o líder, né, grande parte da minha geração, inclusive, de algumas outras gerações, talvez por isso um certo desconforto em ser líder, né, porque você achava que o líder era aquela pessoa perfeita, ela sabia de tudo, ela tinha todas as respostas, mas na verdade ele é um ser humano igual a você, ele tem tantas dúvidas ou mais que você, porque ele está na proa de um barco e ele tem que saber para onde esse barco vai, de que forma que as pessoas que estão nesse barco vão confiar nele e a forma com que ele vai conduzir isso para o destino. Mas tem um detalhe muito interessante nisso que eu gosto muito de dizer, né? Você assistiu Piratas do Caribe, provavelmente. Você lembra do Jack Sparrow que tinha bússola e aquela bússola só funcionava quando ele tinha, sabe, um propósito, um desejo muito firme. É muito parecido com o que acontece com ser líder. Eu imagino que você, em alguns momentos da sua vida, deve ter ficado sem rumo, né? Daí você teve que pensar, de repente a seta da bússola apontou para o lugar certo. É a viagem, é o caminho que vai te levar à liderança, é a forma com que você usa essas informações. Então, um bom líder é aquele que capta informações e usa
a favor do destino que está todo mundo nesse barco, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E a primeira forma da gente começar a ser líder é ter a autoliderança, que é Boa. ter esse rumo, é você ter um autoconhecimento, é você entender que esse líder, ele não é realmente o perfeito, não é o líder herói, isso ficou no passado. Perfeito. Nós como líderes e nós como pessoas precisamos entender quais são os nossos valores, quais são os pontos positivos, os pontos que não são legais, porque todo mundo tem, isso é natural. E claro, ter um objetivo, uma meta, isso sim é autoliderança. E não existe você liderar antes de você ter a sua autoliderança, antes de você se liderar como pessoa. Isso é importante, gente, porque liderar não é um crachá. Liderar é atitude. E você começa liderando quando você é pequenininho, lá que você está jogando bola com o pessoal, brincando, fazendo outras brincadeiras e tudo mais. Tanto homem quanto mulher, tanto menino quanto menina. Você lidera, você influencia, você começa a perceber que aquilo não é algo pesado. Porque a liderança ela não tem que ser pesada. Porque existe muita falácia sobre isso, mentiras que contam para você sobre liderança, e às vezes a gente pensa até que é para te sacanear mesmo, para você não entrar na fila para ser líder. Daí você começa a ficar acanhado e você fala, não, liderança não é para mim. Não, liderança é para você mesmo, sério. Isso aí. Porque você já lidera uma coisa muito importante, que é a sua vida. Exato. Você determina os destinos desse barco que você é o capitão. Então você já lidera. Agora, o que às vezes chateia as pessoas, né, Renata, é o fato de que você tem um monte de gente com um monte de opinião contrária, você tem o ponto, o contraponto, isso mistura tudo na sua cabeça e você vai ficando, né, falando, poxa, mas esse pessoal é complicado, né? Mas na verdade, você tem que levar em consideração o seguinte, são facetas das pessoas que estão ali em volta de você mesmo. Né? Então, né, o Freud fala muito da sombra, né? Sim. A gente tem que abraçar essa sombra, Sim. gente. Tem que entender se você tem um caminho para seguir, não é verdade, Renata? Exato. Até porque a gente precisa... A liderança, ela não é agradar todo mundo. Perfeito. Né? E ela precisa realmente, às vezes, tomar decisões importantes e entender um pouco mais quem é a gente, para depois entender quais são os limites do outro. Né? E, claro, se você tenta agradar todo mundo, infelizmente, a tua liderança, se você é líder, está indo para o buraco. E pensando um pouco nessa autoliderança que a gente vem falando, ou você lidera a sua vida, ou você é liderado por ela, ou por alguém. Então, a gente precisa tomar essa decisão de realmente pegar o protagonista, né, o protagonismo da nossa vida e começar a fazer acontecer com a autoliderança e entender muito quem é você, quais são as suas qualidades, quais são os seus valores, para, claro, saber do teu limite, saber até onde eu posso ir com os meus líderes. Exatamente. E o que é interessante a gente notar nisso é assim, as gerações novas que estão vindo, elas já têm um conceito muito mais avançado e evoluído de liderança dentro de si. Isso é importante, porque eles já percebem que liderar não é simplesmente ter poder, né? Mas, na verdade, o poder é coletivo e situacionalmente ele é compartilhado, porque você não sabe tudo e você não conhece tudo. Mas se você estiver cercado de pessoas que podem te potencializar em certos aspectos e que você pode contar com elas, você consegue ter uma liderança muito mais firme, porque liderar também é uma situação de momento, você está líder. Mas isso não quer dizer que você precisa estar líder sempre. É importante que você compartilhe o seu conhecimento e a sua sabedoria para que outras pessoas possam potencializar os resultados daquilo que está acontecendo em volta de você. A jornada, gente, principalmente nessa geração nova que está vindo, ela é coletiva. Exato. Né? Então a liderança ela é potência, ela é acreditar, ela é compartilhar e ela é confiar. Né? Então você deixa de ser aquela... matilha de lobos sanguinários, né? Liderados por um lobo alfa ou uma loba alfa, e você começa a ter um aspecto mais coletivo. Exato. Porque dá propósito, e o propósito é muito importante para essa geração que está vindo, não é verdade? Muito, muito importante. E você falou uma palavra
fundamental quando a gente fala de liderança, que é confiança. Liderança é uma relação de confiança. Se não existe essa credibilidade, essa confiança, não existe uma liderança que influencia positivamente um grupo, né? Então, o quanto é importante a gente falar e fazer o que a gente fala. Porque tem muito líder que fala uma coisa e faz outra. Esse cara não tem credibilidade. Renata, eu tenho uma pergunta que diz muito sobre isso que você está falando, que é, um bom líder deve ser mais um exemplo ou um comunicador? Totalmente exemplo. Não existe uma outra forma de liderar a não ser pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, não adianta eu falar que eu preciso chegar cedo no trabalho, né, ou no horário, falar isso para minha equipe e eu chegar atrasado. Eu cobrar organização do meu time e eu não ser organizado. É a única forma de ser, né, dessa liderança realmente prosperar, é pelo exemplo. Perfeito, perfeito. A gente tem que fazer uma separaçãozinha, um parênteses aqui, que é o seguinte. Nós estamos falando de influência direta sobre metas muito claras, nas quais é necessário trabalho coletivo para a realização. Não vamos confundir microgerenciamento. Tá? Isso é muito importante de eu estar falando aqui, porque não adianta um chefe delegar e ele, né, ficar em cima de você e às vezes até fazer o que você tem que fazer, porque isso não é confiança. Isso aí. Porque a meta ele existe, mas a meta não atinge somente o líder, a meta atinge o time, Isso aí. no qual o líder também faz parte, tá, gente? Então, essas dimensões humanas, elas são muito importantes. O problema é que nós estamos numa fase de transição importante, em que nós temos muitos líderes que eles conseguem fazer a coisa na base do bumba meu boi, né? Como a gente diz, vamos tocando, vamos empurrar, vai que vai, por que que tem que fazer? Porque tem que fazer. Mas isso não é mais uma resposta válida, a gente precisa de, para ter propósito, nós precisamos que sejam explicadas as coisas para a gente. Né? Porque senão fica uma coisa meio estranha, gente, é um negócio meio maluco, do tipo assim, não, por que que eu estou fazendo isso? Tem um meme... não sei se é da Porta dos Fundos, em algum lugar na internet, que tem o cara falando, por que que eu trabalho aqui? Ah, eu acho que Né? eu vi, Acho que você já viu, né? Vi. É bem não, porque a gente faz tal coisa, mas por que eu faço tal coisa? É por causa disso, mas como assim? Você entendeu? Então, o propósito, né? E a gente pode, assim, a gente leu muito, gente, assim, e vale muito a pena você investir em leitura, porque você vai aprender algumas coisas interessantes, até mesmo em filmes, né? Porque você pega a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o pessoal estava tentando retomar, os russos estavam tentando retomar Leningrado, morreram milhares, centenas de milhares de pessoas. Por que que esses caras iam lá morrer sabendo que eles iam morrer? Porque tinha alguma coisa muito maior por trás de tudo isso que valia aquela pena capital ser cumprida. Claro que nos tempos modernos isso mudou, ninguém está falando que você vai morrer, muito pelo contrário, mas a ideia aqui é que você tenha um propósito dito pelo chefe, dito pelo líder. Você entendeu? O chefe parece que a gente está falando de tribo indígena. Mas não, do líder, né? E esse propósito precisa estar conectado com a missão, com o propósito da empresa. Perfeito. Eu tenho uma história muito interessante que eu gosto de contar nos treinamentos, que é do Kennedy. O Kennedy, em 1961, ele, com aquela questão da Guerra Fria, falando um pouco de história, né, como você trouxe, Sim. Ele fez um discurso muito famoso e falou que o homem, em 10 anos, iria pisar na Lua. Certo. E tem muita gente que não acredita, né? Mas os caras falaram que foi filme do Kubrick, né, inclusive. Mas não é a pauta aqui, nesse momento. Não. Mas, pensando um pouco no que aconteceu, o Kennedy... 61, 62 e 63, que foi quando ele morreu, ele ia visitar a NASA e perguntava para as pessoas o que você faz, conversava com um, conversava com outro. Então ele tinha esse costume, porque ele tinha colocado um país inteiro com uma missão, né, de conversar com essas pessoas. E aí tem uma história que é contada que ele estava no banheiro e tinha um faxineiro. E ele perguntou para esse faxineiro, o que você faz aqui? Perguntou o nome, ele respondeu e ele perguntou, o que você faz aqui? E o faxineiro respondeu, eu estou ajudando o homem a pisar na Lua. Olha a diferença do propósito. Fantástico. Não é limpar o banheiro. Então sempre tem um propósito a mais e a gente precisa se pegar a esse propósito. Perfeito, né? Perfeito. E o Kennedy tinha uma coisa muito legal, que era uma coisa que a gente chama de escuta ativa.
né? Ele estava atento naquele momento presente e ele estava dedicado àquele ouvido, estava atento para aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa também tratar, você que está aí com a gente, a entender o que é a síndrome do impostor. Porque muitas vezes a gente se sabota, gente. Você é líder, você está lá e você se sabota porque você não se acha merecedor daquilo, porque você nunca vai estar capaz em fazer aquilo, né? Mas se você olhar para dentro da sua casa, independente da sua situação com que você esteja, ou o nível hierárquico dentro da sua família, porque famílias ainda têm isso, né? Tem pai, tem mãe, tem filhos, tem os outros, né? E tudo mais. Você tem que entender que esse tipo de coisa pode te bugar a cabeça. Vai te dar uma tela azul, que nem a gente dá quando dá pau no Windows, né? Que tá bem daquela coisa assim. Mas é importante quando você chega na sua casa, né, que é onde nasce, o berço da liderança, ele é do indivíduo, mas o indivíduo passa uma boa parte do tempo da vida dele com as pessoas da família dele. Então você tem que, ao invés de você chegar de forma agressiva, cansado do trabalho, é importante que você tenha o seu ouvido aberto, você escute o que essas pessoas vão falar, porque elas estão longe de você o dia todo e elas não têm obrigação de saber que você teve um mau dia, que o seu chefe, né, te encheu a paciência, né, que está tendo discussão, está tendo briga no trabalho. Ninguém é obrigado a saber isso. Mas você tem que dar uma chance para as pessoas que estão com você, porque isso pode ser importante exatamente porque elas podem te passar coisas que você pode usar. Isso é inspiração. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. E falando em escuta ativa, é também uma das competências muito importantes do líder. E hoje a gente sabe que nessa loucura que a gente vive, a gente não para. Você está aqui, talvez assistindo essa live com a gente e pensando no dia de amanhã ou pensando no que aconteceu ontem, não. Mas quando a gente coloca a presença e a escuta ativa, tudo melhora. E isso, pensando na liderança, pensando nos seus liderados, é o maior presente que você pode dar para eles. Claro, tem toda uma regra, né, não vai só ficar ouvindo as pessoas, mas é fundamental que você faça, se você é líder, que você faça essa conversa individual com cada uma das pessoas. Entenda quais são os objetivos, quais são os desejos, como é que você como líder pode ajudá-lo a ter um trabalho melhor, né? Sim. Falar um pouco da sua expectativa com relação ao trabalho dele. Gente, isso é fundamental em qualquer posição de liderança dentro de uma organização. Porque quando você fala da expectativa, você falar da expectativa dele, né, com relação a ele, e ele também falar o que espera de você como líder. Isso, a gente começa a alinhar um pouco os pontos. E aí a gente traz confiança, credibilidade que a gente vem falando por aqui. Exatamente. E uma coisa que é importante, que eu imagino que você de repente está pensando, alguns de vocês, é tipo assim, poxa, vão descobrir que eu sou uma fraude, né? Será que eu sou mesmo isso que eu sou? Mas, gente, é assim, de um lado você tem uma pessoa, do outro lado você tem uma pessoa, né? E mesmo que fosse uma IA que tivesse como líder seu, a IA foi programada por pessoas. Então, existem os vieses dentro da IA que são das pessoas, a forma com que ela pensa, que são da programação dela, que foram pessoas que fizeram. Então, nós não estamos falando de mágica, né? Nós estamos falando em que você precisa entender que do outro lado tem uma pessoa e você chegar nessa pessoa. Você precisa conversar com essa pessoa, assim como o líder precisa conversar com o seu time. Se você não tiver diálogo aberto e franco, e eu não estou falando para você aquele negócio, liderar, gente, tem uma coisa, meu avô me falava isso, meu avô foi do século passado, né? Ele falava o seguinte, que liderança é uma escolha consciente. Você precisa entender que em alguns momentos você tem que fazer aquilo que você não quer fazer, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, estar livre em certo aspecto filosófico é exatamente você escolher a possibilidade de fazer algo que você não quer fazer, porque você quer fazer. A sua cabeça, o seu cérebro, você conscientemente ordenou que você executasse isso. E você tem que espalhar essa boa nova para os outros que estão com você. Não é verdade, Ana? É verdade. E falando um pouco em fraude, né, porque quando a gente cresce como líder, a gente acha que não está preparado. E geralmente a gente não está preparado, não é? Eu imagino você aí não foi treinado para assumir uma posição de liderança. Mas a gente só aprende a ser líder liderando. A gente vai errar,
vai aprender, vai evoluir. E aí os erros, como é que a gente trabalha com esses erros? Com um chicote na mão, como eu brinco, e começa a bater ou não? A gente ressignifica esses erros para que a gente melhore, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. E a liderança, como a gente falou, não é ser bonzinho, mas é ser justo. E muitas vezes a gente precisa fazer coisas que não são tão populares. Faz parte da liderança, não é? Exatamente. E aí vem uma dica para vocês. Eu acho que a primeira ferramenta do nosso hacking hoje, que é exatamente inteligência emocional. Mas, gente, não fica pensando que nós vamos estar falando aqui, né, vamos chamar o Simon Sinek, vamos chamar o Harari, vamos chamar um monte Daniel de gente Goleman. aqui, o Goleman, né, da inteligência isso. emocional. Não é isso, porque isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma Isso aí. conversa. Isso aí. Tá? Então a gente não vai ficar falando, citando referência bibliográfica para você, porque não é por aí. Mas a inteligência emocional, às vezes, ela é muito confundida e eu imagino que isso foi uma das palavras corporativas que estragaram muita coisa boa que tem por Sim. trás disso, né, Renata? Pois é, porque muita gente fala de inteligência emocional, mas não pratica a inteligência Exatamente. emocional. Como é que a gente pratica, como é que a gente trabalha a nossa inteligência emocional? Ó, presta atenção, hein? Isso é forte. Se autoconhecendo. A primeira coisa. E você entender que todo mundo é ser humano e todas as pessoas não são perfeitas. Porque às vezes, Arthur, a gente acha que é só a gente que tem aquele problema, sabe? Aquele problema que a gente esconde. Mas não. O importante é você entender quem você é, o lado positivo, o lado que não é legal e trabalhar esse lado que não é bacana. E, claro, potencializar o que você tem de melhor. Exato. Mas a partir daí, você começa a falar sobre inteligência emocional. Tem outros passos, Sim. mas o principal, o início, o começo, precisa ser a autoconsciência. Por quê? Até você como líder, você muitas vezes dá vontade, não dá, de querer... Opa! Dá. Né? Dá em vários Vai, lugares é lá. essas vontades, né? Não é, mas você não pode, óbvio, porque o respeito acima de tudo. A gente está falando de confiança. Mas como é que você gerencia essa sua raiva? Porque a raiva, ela é natural de qualquer ser humano. A questão é, o que eu faço com ela quando ela vem? Eu realmente seguro no pescoço ou falo coisas que não são bacanas? Ou me conscientizo de que eu tenho isso, de que eu estou com raiva, penso e, claro, falo de uma outra forma, né, de forma consciente. Aquela história da dica da avó, de contar até 10. Aquilo resolve. Se a gente se conhecer. Exato. Se a gente saber, né, que em algum momento a gente pode explodir. Ou pode ter algum outro tipo de emoção aí não tão favorável, né, de liderança. Perfeito. Perfeito. E olha só, gente, vamos pensar assim em cima daquilo que a Renata falou, com propriedade. Inteligência emocional não é nada disso que está no escrito que você entendeu no livro do Goleman. Ele estava tentando passar uma mensagem muito mais profunda. Inteligência emocional é aquilo que você faz com a informação que você recebe, como você processa e que forma que você reage a ela. Então você tem cognição suficiente para poder não fazer uma besteira. Uhum. Então você tem que medir a situação, você tem que pensar naquela situação e você tem que pensar na melhor solução possível. Existe uma coisa que eu aprendi com um VP, na época que eu trabalhei no City, que ele dizia o seguinte: toda vez que você tiver que escrever, na época era memorando, tá, gente? Desculpe eu entregar a minha idade, mas memorando? Eu tenho 750 anos, então... O que é memorando? Assim. Memorando era uma coisa que tinha um papel carbonado embaixo e você escrevia para as pessoas, né? Época, e você tinha que pensar bastante, porque era muito chato você ter que rasgar aquilo e fazer de novo, entendeu? Mas depois a gente evoluiu e criamos um outro memorando que também tem carbon copy, né? Porque é o CC. Né? Aquele CC do e-mail é carbon copy, tá? E aí o que acontece? Você entende que é só com cópia. Não, mas é carbon copy, vem do memorando. Olha, né? Só, gente. E aí o que acontece? Você escreve, gente. A técnica é assim, ó, simples. Escreve. Escreve todas as besteiras que você quer fazer. Não vai colocar destinatário, pelo amor de Deus. E aí você vai, sai, toma um café, esfria a sua cabeça, sabe? Aí baixa aquele monte de hormônio estúpido que colocam em você, né, que você mesmo produz, e aí você pensa mais racionalmente, né? E aí você vai, deleta, muda, altera o texto, né? Aquela coisa. É isso que a gente chama de regulação emocional, Exato. né? Exato. Você tem que, em vez de você explodir, você não foi feito para isso, não é?
Então, vai devagar. E você precisa se conhecer. Exato. Né? Antes de explodir, você já está irritado. Você precisa entender o porquê dessa irritação. Exatamente. E aí, essa história do dar a volta, né? Você sabe por que a gente fica irritado e fica vermelho? Porque o sangue sobe. E por isso que a gente quer, às vezes, liberar o sangue. Por isso que as pessoas brigam. Por soco ou no trânsito. Olha, gente, ela é psicóloga, ela sabe bem mais do que eu. É biológico, não, é algo biológico nosso. É legal então, isso. por isso, quando a gente fica vermelho, entender que você está vermelho é dar a volta para o sangue circular. É uma questão... Dá tempo, né? Dá tempo. Dá tempo. Exato, exato. Ou lavar o rosto, isso ajuda também. É fácil? Claro que não. Não é, senão a gente não estaria aqui, né? De jeito nenhum. Não é, mas é possível. Como? Com mas olha, isso que você falou é muito, muito verdadeiro, porque eu lembro, quando a gente era criança, a gente aprontava muito, né? E o meu pai sempre subia as escadas da casa e ele ia ficar lá em cima, sabe, sossegado, ele voltava depois, né? E aí a gente assistia Star Trek, o Spock, aquela coisa toda, a gente ficava mais tranquilo, né? Porque sabia que ninguém ia sair apanhando ou levando bronca, na verdade. Mas tem uma coisa legal nessa brincadeira toda, que é um outro hacking para vocês, que é empatia. A empatia não é o que vocês estão pensando, né? A empatia ela é uma decisão consciente. Perfeito. Ela não é uma coisa tipo assim, vou ser empático, vou escutar você falar um monte de besteira, vai estar tudo bem porque eu sou empático. Cara, acorda. Você não é empático. Você tem que ter empatia porque você tomou a decisão de ser empático. E a empatia ela é bem diferente daquilo que o pessoal pensa, né, Renata? Sim, as pessoas falam, né, empatia é se colocar no lugar do outro, mas não dá pra gente se colocar no lugar do outro. Porque a realidade é outra, a história é outra. Mas pra gente ter empatia, primeiro a gente precisa ter essa consciência de que é algo que a gente, é algo que a gente, como é que você falou agora, eu esqueci? Que a gente decide. Que a gente decide, obrigada. E começa com a escuta. Com essa escutativa e, principalmente, o mais difícil, sem julgar. Exato. Como é que você não faz, não consegue? É uma coisa louca. É muito difícil. Porque você não está vendo o outro. Então, o cara sei lá, fecha você no trânsito. Você quer matar o cara, né? Você quer matar o cara. Exato. Mas às vezes o cara, isso aconteceu comigo, de eu estar estressadinha faz muitos anos, porque agora eu sou uma pessoa calma, mentira. Ah, entendi, tá claro. Eu também sou super calmo. Super calmo, tranquilo, né? Não, mas eu lembro de um cara que estava atrás de mim e brigando comigo para passar. E eu achei aquilo um absurdo, assim, o cara, calma, eu tô na avenida, eu tô tranquilo, né? E aí, o cara começou a me xingar e a falar, e eu lá, acho que estava já na pilha, né? Não tinha tanto autoconhecimento. Comecei a brigar com ele também, e aí, num determinado momento, ele falou, a minha mulher tá grávida e a bolsa estourou. Putz, ali foi assim. Ou seja, daí a realidade veio, completamente. Né? Total. Porque aí eu entendi, né? Quer dizer, não via, eu achava que o negócio era comigo. E é muito isso, a gente acha que é com a gente. E, gente, é muito mais sobre o outro do que com a gente. E quando a gente acha que é com a gente acaba se colocando nesse papel de vítima. Uhum. E, gente, isso acaba com qualquer pessoa, com qualquer profissionalismo. Por quê? Que aí é a liderança, é a autorresponsabilização, é a gente com a gente mesmo. Os outros estão na realidade deles, com as preocupações deles, mas a gente acha que não. Que não falou bom dia para mim, o negócio é comigo, não é? Tranquilo. Ou, sei lá, qualquer outro tipo de atitude. A pessoa, sei lá, brigou comigo. Geralmente quando as pessoas brigam, ou são um pouco agressivas, né, verbalmente, tem muito mais a ver com a pessoa do que com você. Sim. Mas a gente não pega, não, isso é comigo, isso. E quando a gente começa a entender um pouco quem a gente é, quais as nossas limitações, a gente entende e passa o problema do outro para o outro. E não para a gente. Né? Exatamente. E aí, tira esse papel de vítima, porque a vítima, ela tem uma expectativa muito grande. E ela espera muito do outro. E começa a trabalhar esse papel de liderança, esse papel de protagonização. Que ninguém deve nada para ninguém. Exato. É isso. Exato. Sou eu por mim mesmo. A história do ninguém vai vir me salvar. Sou eu que vou ter que pegar
as rédeas da minha vida e fazer acontecer. Não tem outro jeito, né? Não tem outra forma. Mas quando você começa a fazer isso acontecer e a entender com propriedade, a sua vida muda completamente. Porque você não depende das pessoas. Claro que é importante, a gente, né, como um ser humano social, a gente precisa desse contato. Mas uma coisa é essa conexão, outra coisa é a gente colocar expectativas e deixar o outro com uma expectativa que às vezes nem ele sabe. E acaba se sentindo vitimizado por tudo que aconteceu. Positivo. Isso acontece muito na liderança moderna, e de tal forma em que, às vezes, como pessoa, você tem dias bons e você tem dias ruins. Todos nós Natural, temos. é isso aí. O que é importante nesse dia é tanto o líder quanto o liderado exercerem exatamente essa consciência de que não é sobre você necessariamente. Então, muitas vezes a gente projeta espelhamentos dessas situações. Então, o líder, às vezes, ele chega calado num lugar e você fica desesperado porque você quer mostrar alguma coisa que nem faz sentido, é mais para você marcar ponto dentro da sua cabeça meio doentia de que isso vai funcionar, você entendeu? Mas não funciona, gente, acorda! Todo mundo tem meta, todo mundo tem coisas de trabalho para ser feito. Não adianta você ficar viajando. Você tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então, se você cumprir o seu papel e a outra pessoa cumprir o seu papel e vocês tiverem um amadurecimento emocional importante, vocês vão ver que não é sobre pessoas. Não tem nada a ver com você, às vezes. Também não tem nada a ver com o seu. Muitas vezes mesmo. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, né, nesse caso, é que nós estamos aqui quebrando o primeiro mito da liderança. E você tem que perceber que essas ferramentas que estão sendo postas aqui são... Amanhã cedo você não vai acordar. Líder, você não vai acordar amanhã cedo, né, com tudo isso embarcado na sua cabecinha. A gente sabe que não. Mas é um exercício contínuo. Se você não fizer todo dia, se você não treinar todo dia, você nunca vai ser melhor. E a vida da gente, o significado é você ser melhor por você mesmo. Esse é o aprendizado. Esse é o caminho, tá? Mas também tudo bem, né, Renata? Se você não quer ser líder, eu tenho boas e más notícias para você. Não sei se eu dou primeiro a péssima notícia. Primeira ruim, né? Vamos lá. Você é líder sem querer ou querendo, tá? É então isso esquece isso. Esse negócio, tira isso da sua cabeça. Agora, se você abraçou isso, né, pegou esse lado da sombra teu e você entende que liderança não é ir para algum lugar estranho, frio, num canto escuro, né, você tem um caminho muito legal pela frente, até porque liderar, como qualquer outra coisa, é um exercício e você tem que andar esse caminho, não é verdade? Renata? Exatamente. E é com prática. A gente precisa, primeiro, da prática, estar ali, sempre com respeito, sempre pensar no desenvolvimento dessas pessoas, né? Porque é fundamental, isso faz parte do papel da própria liderança, que é você desenvolver as pessoas ali também, né? Ali dentro, onde dos seus liderados, né? Para que você esteja sempre nessa evolução que o Arthur está falando. A liderança, ninguém está pronto totalmente, 100%. Quer dizer, se tiver também tem uma má notícia, que, puxa vida, a gente está... Tipo, você não está pronto. Não, né? Mas talvez a pessoa que comece a liderar, puxa, eu não tenho experiência. Não tem porque ainda não praticou, mas quando praticar, vamos lá. Quando começar a influenciar essas pessoas, você vai errar. E, gente, faz parte do aprendizado. Faz. De tudo que a gente faz novo. A gente precisa aprender a trabalhar com este erro de uma forma mais leve também. De uma forma mais tranquila. Porque ninguém gosta de errar. Eu não gosto de errar. Você gosta de errar? Eu acho que eu errei dormindo, não me lembro. Nossa, então nós estamos com um líder perfeito aqui. É claro que não. Mas você também não gosta de errar, não é? Claro que E, não. gente, ninguém acorda de manhã querendo errar. A gente acorda querendo acertar. Eu quero acertar aqui, eu quero acertar no meu trabalho, eu quero acertar na minha família. Mas a gente erra, porque a gente é ser humano. E o que é que a gente faz com esse erro? A gente se acaba porque errou ou não? Ressignifica esse erro. Ressignifica. Errei, aprendi e vou fazer diferente. E se não aprendi, vou tentar novamente, vou fazer diferente. É aí que você evolui. Exatamente. Como líder e como ser humano.
Então, por favor, gente, não é legal, né, você ter aquele sentimento masoquista de você errar e errar de novo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, porque a gente entra naquele mito do Sísifo, né, que carregava a pedra até o topo do morro e a pedra rolava de novo para ele carregar de novo. Ele não percebeu que existiam outros métodos, tá? Mas isso também que a Renata acabou de falar, está muito relacionado com uma coisa chamada learnability, né, que é a aprendibilidade. Aprendibilidade é uma palavra que não existe em português, nós estamos aqui para hackear tudo mesmo, então a gente acabou de inventar uma palavra e eu não estou nem aí, você está aí, eu também não, é aprendibilidade, tá? O que a gente quer dizer é o seguinte, aprendibilidade é uma característica que você deve desenvolver em você, porque todo mundo tem. Mas a partir do momento em que você começa a achar que você é bom demais, que você sabe demais e que você é o cara, né? Você começa a perder isso, isso começa a comprometer a sua equipe, as pessoas que estão em volta de você, porque vão achar que você é o doutor sabe tudo. E na verdade a gente não sabe 1% do que a gente deveria saber, por mais ensino, por mais treino, por mais curso que você faça, dancinha no TikTok, vídeo no YouTube, a gente não sabe quase nada. Mas existe uma jornada que dá significado para a sua vida. E você deve trilhar esse caminho. E nesse caminho você vai encontrar coisas que são muito grandes para você e que você vai ter que tentar andar para o outro lado, porque você não vai bater de frente com isso, até você achar um contorno. E a vida é feita assim. Há fases as quais você é bem apressado, porque a coisa está tudo correndo bem, e há fases que são mais reflexivas e que você tem que aproveitar esse inverno, porque a vida são estações. Sim, é isso aí. Para que você aprenda, né, Renata? E é onde a gente aprende. Exato. Onde as pessoas aprendem, onde as pessoas evoluem. Pense na sua história de vida. Quando você evoluiu? Quando estava tudo bem ou não? Com cada perrengue que você passou. Está aí o aprendizado. Então, a gente, de certa forma, precisa estar ok com o desconforto. Com algo que não dê certo. Não é que vou comemorar agora, não é isso. Mas a gente precisa trabalhar de uma outra forma, ressignificar a forma que a gente olha para as nossas derrotas. Porque todo mundo tem. Eu tenho um montão aí, mas eu aprendo com cada uma delas. E é isso que é o ressignificar, é isso, tá, gente? Você entrar em contemplação daquilo que aconteceu, que não foi como você queria, dar uma refletida para que você renasça de uma forma mais forte, mais segura, e com isso você vai aprendendo, tá? Isso serve para tudo. Mas eu sei que você ainda não chamou seu colega, sua colega, você deveria estar com eles aqui fazendo aí, tipo, uma sessão pipoca, enquanto a gente conversa aqui, e vocês fazendo perguntas. Tem pergunta para a gente, Dora? Tem pergunta para vocês sim, Renata, professor Arthur. Como formar mais líderes numa geração independente, principalmente pessoas que ficam ligadas 24 horas por dia na internet? Boa. E aí, professor? Boa pergunta, né? Boa. É, muito boa, eu gostei. Olha só, por que eu gostei? Vou explicar, daí você já arremata, tá? É assim, hoje em dia tudo é marketing, né? Você está imerso numa rede, porque essa rede ela está disputando atenção com você. Cognitivamente, isso gera um embaralhamento que a gente fala. Sua cabeça não consegue prestar atenção em tudo isso. Por isso que a gente tem tanta coisa hoje no mundo bunny, né? Que é o que a gente tem, um mundo que é quebradiço, um mundo que é não linear, que ele é incompreensível e que ele precisa da inteligência artificial para poder dar conta de tudo isso. Mas você é gente, tá? Então esse monte de coisa que está disputando a tua atenção, ela precisa de um detox. E esse detox você tem que fazer de forma consciente. É isso. Tá? Não é verdade? Isso traz, sem dúvida. E assim, a gente sabe que a geração é uma geração completamente conectada. Total. Mas é uma geração que a gente tem índices, pesquisa, de que é uma geração que tem alguns não, grandes transtornos mentais. Grandes. Né? E o quanto a gente precisa conscientizar mesmo essa geração de que é importante parar. A gente precisa parar. É igual academia. Não dá pra gente fazer 8 horas de academia, a gente precisa parar. Não, tem que parar. É isso. E as redes sociais também. E, gente, de verdade, todo mundo talvez seja viciado nisso.
né? Em olhar, foi feito, né, para o vício. Foi feito para isso. Gatilhos neurais foram pesquisados para isso. Exato. Quanto mais você tem consciência disso e coloca limite, e aí é você com você mesmo, é autoliderança, você consegue desenvolver outras competências. Perfeito. Tem uma pesquisa que fala do cérebro podre, não sei se você já ouviu. Rotten brain, de que essa geração está vindo com esse cérebro. Depois eu vou pegar aqui, eu não lembro exatamente aonde, acho que é o Meeting, do quanto essa geração, porque é só esse estímulo. Então, a gente não tem essa vivência real, né? E isso foi feito para liberar lá a dopamina, para que você fique tranquilo. Sociedade né? dopamina, né? Exato, exatamente. Mas quando você tem consciência disso, você realmente consegue parar, como qualquer outro vício. Sim. E as redes sociais, não é que agora eu vou tirar, né? Vou deletar minhas redes sociais. Não é isso. Mas é você colocar limite em você mesmo. Perfeito, né? Perfeito. Mas tem mais pergunta aí, não tem, Tem Dora? mais pergunta. O que fazer com um líder indeciso e que nunca está errado? É uma boa pergunta essa, hein? Essa eu vou deixar para você primeiro. Ótimo. Então, eu estou refletindo. Você tá ótimo. Você me ajuda aqui. Perfeito. Bom, você deve ser o liderado, né? Deve ser o seu líder. Com certeza. É um campo um pouco arriscado, eu diria. É bem minado, né? Bem minado. Mas dá para resolver, não dá? Com muita persistência, mas você não consegue resolver o outro. Sim. Você consegue resolver o seu incômodo. Claro, você pode conversar com ele, né? Você pode tentar entender as razões, mas o teu incômodo é que a gente consegue mudar. Não exatamente esta pessoa, porque esta pessoa que acha que tem razão, ela precisa ter essa autoconsciência, né? Isso, e eu já tive líderes, não sei você, mas nossa, já tive. Assim, que a gente sabe que, puxa, não é esse que eu quero, né? Não é essa forma de liderança que eu quero. E aí, talvez eu não tivesse maturidade o suficiente para fazer isso, mas qual é a forma de eu ficar em paz? É buscar uma outra oportunidade. Sim, exatamente. Eu passei por algumas situações na minha vida, todo mundo passa, tá? Isso depois do dia vem a noite, sabe? Não tem jeito. Você vai encontrar algum cara que está fora do eixo. Você não consegue mudar uma pessoa que não enxerga o que ela faz. Tá? E pior, ela normalmente projeta nas pessoas que são lideradas dela exatamente os próprios defeitos dela, porque ela quer enxergar isso nos outros e não nela mesma. Então, por isso que esse reflexo é como se fosse um espelho cego. Para isso acontecer, existe a metáfora, né, que o tempo tudo leva e tudo traz, mas tudo a seu tempo. Então isso também vai passar. Vai passar porque se ele não passar, você vai passar. A consciência quem tem que ter aqui é você. É isso. Você precisa entender assim, tá bom, o cara é esquisito. Legal. E você é esquisito também? Você é masoquista? Você gosta de receber pancada o dia inteiro? Então você entendeu como é que é esse negócio? Você precisa tomar decisões na sua vida. Eu passei por isso, gente, e as decisões que eu tomei foi assim, eu saí da empresa. Eu saí fora. Eu estou vivo. Estou bem, graças a Deus. Porque eu tomei decisões. Só que você precisa ter, e aí entenda na melhor boa intenção da palavra, que a palavra carrega. Coragem. Você tem que ter coragem. E a coragem no melhor sentido dessa palavra. Com planejamento, com estudo, não é assim, coragem louca, né? De sair. Você já sabe que ele é doente. Ok, ele é doente. Tranquilo, todo mundo é, mas ele é muito. Né? Mas você não precisa ficar doente também. Porque você adoece, você vai falar que você está com burnout, vai falar que você está, sei lá, você pode ter um ataque cardíaco, cara, um derrame, sabe? Para que você vai fazer isso com a sua vida? Por causa do outro, ele vai estar super feliz de ter feito isso. É isso. Então sai dessa. Ok? E essa questão que eu falo da autorresponsabilização. É tirar, tudo bem, eu sei que ele não é um cara legal, que é um cara que talvez não ouve, que você, claro, gostaria que fosse diferente, mas não é.
Então, o quanto você coloca de expectativa no quanto esse líder pode mudar. E de verdade, se fosse ao contrário, eu até daria para trabalhar de uma outra forma. Mas aqui você está num campo muito minado. Então a melhor coisa é você se autorresponsabilizar. Isso não está legal para mim. O que é que eu vou fazer? E aí pensar num planejamento. Não é do dia para o outro, agora jogar tudo para o alto e vamos que vamos. A gente sabe que não é assim, né, emprego? Não, não pode. Mas é colocar uma meta. É ter essa autoliderança. Puxa, eu preciso sair daqui. O que eu tenho que fazer? E, claro, fazer um planejamento, buscar seus contatos. E agir, né? E agir. É isso. Agir, é ação. agir. Planejamento e coragem. É isso. É isso, né? E ação, Exato. Planejamento, coragem e ação. Fechou? Quem mais? Temos mais uma pergunta. Eu perdi o nome da pessoa, mas ela vai saber que estamos falando dela, tá? Legal. Tenho 49 anos e uma vasta experiência de vida. Com frequência percebo pessoas ao meu redor fazendo escolhas equivocadas. No entanto, quando tento ajudar ou opinar, sou visto como chato. Como resolver? Bom, o quanto essas pessoas estão abertas para ouvir a tua ajuda, né? Para ouvir a tua opinião. Porque não adianta a gente tentar colocar na cabeça das pessoas se elas não querem. Uhum. Então, você vai se desgastar. O que você pode fazer, é claro, é falar, olha, eu quero te dar um conselho, né, como amigo, quero o melhor para você. Mas se a pessoa não ouvir, acabou. A gente coloca muita expectativa com relação ao outro. O problema é dela, não seu. Mas você está transferindo o seu problema para ela. E aí é que está o problema. Porque a gente pega um monte de problema que não é nosso. E aí fica com estresse, com uma vida triste mesmo, sabe? Com a cabeça aí complicada, confusa. Por quê? A gente não olha tanto para a gente olha para os outros. Tudo bem, isso pode ser preocupação, a gente quer que as pessoas sejam melhores, sejam felizes, né? E que não entrem em enrascada. Uhum. Mas a gente não pode fazer nada com o outro. A única coisa que a gente pode fazer é com relação a gente, as nossas ações. É somente isso que a gente tem controle. O controle do outro, gente, é inexistente. Mas quanto mais a gente coloca expectativa no outro, mais a gente se frustra. Não é? Perfeito, totalmente. Mas olha só, pessoa de 49 anos que fez essa pergunta. Vamos lá. O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer o seguinte. A vida nos dá um tempo, no decurso dela, que nos permite envelhecer. Há muitas pessoas que terminam a vida mais cedo. Você está vivendo uma vida boa, no sentido não de que ela te proveu o suficiente, mas é o que você tem nesse momento. E o que você tem nesse momento é uma coisa que é impagável, se chama experiência. Tá? A experiência ela deve ser usada a nosso benefício. Uhum. Porque você teve a experiência e não a outra pessoa que você viu que não teve a experiência. Porque provavelmente, independente dela ser mais velha ou não que você, em algum momento o tempo cobrará isso. Uhum. E ela pode amadurecer rapidamente ou não. Mas você não tem nada a ver com isso. Então não carregue o peso, o fardo dos outros, porque você já tem o seu. É isso aí. A vida é uma grande, assim, eu gosto muito disso, é uma coisa meio de físico, né? Esse pessoal é meio esquisito. A vida é uma grande árvore de decisão, onde há possibilidades estatísticas de você estar no galho certo ou você estar no galho errado. Uhum. As suas ações, elas são muito tênues daquilo que separa vício de virtude. Então você pode ter muita virtude hoje, amanhã talvez você não tenha. Não estou falando de você especificamente, são situações hipotéticas que eu estou pensando aqui. Mas aproveite esse conhecimento, essa vivência toda que você tem e use para você, porque eu tenho certeza absoluta que pessoas certas perceberão isso e te perceberão como pessoa que tem um conhecimento, que tem uma sabedoria que pode ser incorporada na vida delas. Não fique esperando, escolhendo pessoas que você quer que entendam você, porque elas não vão entender. É isso. Tá? É valorizar a tua história e pessoas que, claro, vão valorizar também a sua história. Mas não adianta a gente tentar falar da nossa experiência para o outro que não quer ouvir, que quer ter as experiências deles. A gente também, né, quando era adolescente, não ouvia muito.
não é? Eu era Pai, surdo. mãe. Ah lá, você era surdo. Aí, ó, tá vendo? Não, eu também acho. Eu era surdo. Somos dois. E aí? Eu tenho mais pergunta, mas antes eu vou ler um comentário do Daniel Pires que diz o seguinte: tomar decisões é sempre importante para o planejamento de trazer mais ideias, para trazer novas ferramentas, expectativas e colocar novas metas. Interagir, ter coragem de melhorar a Uau, autoconfiança. excelente Muito comentário, bom. muito bom Fantástico, comentário, né? fantástico. E só complementando um pouco do que o Daniel falou, gente, a gente precisa decidir. O problema é que a gente fica muitas vezes em cima do muro. Exato. E aí, eu não sei qual é o melhor caminho. Decida, eu falo isso para os meus filhos. Decida. Deu errado, volta rápido e pega o outro caminho. O problema é quando a gente não decide. A gente fica lá, ai meu Deus, e agora eu não vou decidir, não sei se... E se der errado, deu. Volta, só volta, mas volta rápido, né? E pega o outro caminho. Então a decisão é perfeita, gostei bastante, viu, Daniel? Eu acho que uma coisa que a gente pode acrescentar nisso é o seguinte: muita gente confunde teimosia com resiliência, né? E aí você acaba, né, batendo a sua cabeça contra uma rocha que você sabe que você não vai bater, sendo que você tem um caminho do lado, que é só você andar um pouquinho que você sai da rocha. Então é uma coisa que a gente tem que separar muito bem. Gente, todo mundo anda falando de startup aqui, não sei o que, empreendedorismo, blá, 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 e que você tem que ser resiliente, resiliente, resiliente. Gente, em física, resiliência é as propriedades que os materiais têm. De uma vez exercida a pressão e a deformação, eles conseguem voltar ao que eles eram antes, tá? Você não é um metal, ok? Se você for amassado, você vai continuar amassado. É isso aí. Vai ficar horrível, bem amassadinho, tá? Então o que você precisa ter de resiliência é, dentro da sua cabeça, você imaginar esses caminhos para onde que você vai. E se você vê que vai dar ruim, vai para o outro galho da árvore. É isso aí. É simples assim, sabe? Não fica batendo a cabeça, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Vamos de mais perguntas. Bora. Quando o pessoal do seu trabalho te procura para tirar dúvidas de várias coisas e até de outras áreas, sem que sejam as suas, é porque eles te acham um líder? Provavelmente. Mas primeiro você precisa se achar um líder, né? Mas eu entendo que essas pessoas, sim, têm uma confiança, têm uma credibilidade no que você fala, e liderança é isso, é essa confiança, é essa credibilidade. Só se for para tirar dúvidas técnicas, eu acho bacana. O problema é que muita gente confunde com fofoca. Sim, Então a pessoa ali é a pessoa que sabe de tudo. sabe do babado. Sabe do babado, exato. Mas quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você é líder, não esteja neste movimento de fofoca. Eu sei que é muito difícil, né? Porque, infelizmente, O homem as é um empresas... animal político, né? Então, tem bastante isso, mas o quanto isso prejudica a tua imagem como líder, e não só, né? O ambiente fica muito carregado. Eu não sei se é exatamente isso, mas se for buscar tecnicamente, eu entendo que sim, que as outras pessoas de outras áreas também te veem como líder. eu acho legal isso, mas eu vou dar um contraponto, tá? Vamos lá. O contraponto é o seguinte, gente, é muito legal as pessoas irem atrás de você, fazendo perguntas, aquela coisa toda, independente de você ser líder ou não, tá? O único probleminha é que, de repente, eles acham que você é o ChatGPT, né? Sem dúvida. Então, você está esvaziando o cérebro deles porque você tem a resposta fácil, né? É a mesma coisa que o seu filho novinho chega para você com aquelas continhas de aritmética básica e ele não quer pensar, né? Então ele passa para você resolver e você resolve, né? E se você for líder, você não está educando. É isso aí. Você não está formando. E a liderança, gente, isso é um dos erros mais clássicos, que é a gente falar rápido. A pessoa vem, o liderado vem, pergunta e você já responde. Sim. E o que acontece com isso? Primeiro, a pessoa não pensa. Sim. E aí fica muito fácil para o outro, porque qualquer coisa foi o líder que falou. Então eu não tenho desenvolvimento, eu não tenho análise, eu não penso, né? E outra é que o líder fica sobrecarregado. Como é que o líder muda essa história? Fazendo perguntas. Perguntas inteligentes. Exato. O que você faria? E claro, quanto mais as pessoas falarem, mais elas estão envolvidas e vão ficar engajadas no processo. Com certeza. É que nem quando vocês aprenderam com a gente na última imersão em engenharia de prompt. Você não tem que aprender a fazer perguntas inteligentes?
Quando você conversa com um ser humano, é muito mais fácil do que conversar com uma máquina, porque você passa a imaginar que aquele do outro lado há uma cognição que vai ser responsiva. Tá? Então, depende muito da qualidade do diálogo que você tem. Porque você também fazendo perguntas que são vazias, você, do mesmo jeito que você julga, você é julgado. E eu costumo dizer para os meus amigos, não gostam muito, né, que eu ouvi isso, mas assim, tudo é um teste. Tudo é um teste. Ok? Então, cuidado. Faça perguntas de qualidade. Pense antes. Reflita. É para isso que a gente tem cérebro. Entendeu? Isso aí. Muito bem. E temos uma pergunta de muita qualidade agora, hein, Agora professor vai. Arthur? Olá, é do Thiago Bittencourt. Certo. Olá, virei líder recentemente. Como Perfeito. transformar uma equipe desmotivada em um time engajado e de alta performance, mesmo sem aumento salarial ou grandes mudanças estruturais? Deixa eu começar, você Ó, completa por favor, aqui. por favor. Essa Primeira é pra coisa, você. obrigada, muito obrigada. A gente precisa entender por que é que essas pessoas estão desengajadas. Você também fazia parte dessa equipe, a gente precisa conhecer, mesmo na posição de líder, cada uma das pessoas e primeiro fazer um diagnóstico. Por que é que elas estão desengajadas? É falta de reconhecimento? Salário, ok, não vai mudar, não tem problema. É falta ou é conflito dentro da equipe? Ou era uma liderança talvez autoritária? E aqui tem uma diferença muito grande entre autoritarismo, né, e autoridade. O líder, ele precisa ser autoridade, mas ele não pode ser autoritário, né? Então, primeiro é entender e escutar. O que é que essas pessoas desejam, têm expectativa? Sem prometer nada, hein? Porque você não pode. Mas você começa a entender um pouco. Às vezes são coisas pequenas, que é participar de reuniões, é escutar mais a opinião do outro, até porque as pessoas querem se envolver, querem autonomia. Às vezes é microgerenciamento, não sei. Mas quanto mais você fizer esse exercício neste começo de escutar cada uma das pessoas da sua equipe e entender o porquê dessa falta de motivação, você vai conseguir, vai ter um grande sucesso aí como líder. Eu acho que a gente poderia engatar em cima dessa pergunta dois temas bastante interessantes sobre lideranças e que estão muito assim em voga hoje por causa das novas gerações que estão chegando, né? Que trata-se assim, liderança adaptativa e liderança situacional. Eu acho que é uma coisa legal. Muito bem. Né? Eu vou falar para você o seguinte, o mundo, como todo mundo vê, está muito rápido, está muito louco, né? Estou sendo elogioso, tá? Falando que o mundo está louco, tá bom? Então, a liderança adaptativa, ela realmente faz o que o próprio nome diz. Ela se adapta, ela reposiciona, ela reconfigura, ela muda a prioridade das coisas de acordo com exatamente a adaptação necessária para fazer as entregas. Isso, quando você tem uma equipe que ela não está amadurecida, esse tipo de coisa pode ser muito ofensivo para quem não está acostumado. Então, você não muda as pessoas da noite para o dia por causa de duas coisas muito simples. Primeiro, nada por decreto funciona. Você pode olhar em todo lugar. Alguma coisa por decreto funciona? Não, a gente sempre dá um jeito de resolver isso de outra forma. Então, a organização não formal, ela sobrevive e dá um jeito de hackear aquilo que você está tentando organizar. Por quê? Porque cultura não se muda por decreto. Cultura é uma ação constante. Você está vigilante dioturnamente e você chamar essas pessoas para a responsabilidade delas, demonstrando como é importante a atuação delas no momento. E outra coisa que também às vezes falha, eu não sei se você veio de uma situação emergente, né? Ou seja, você foi retirado de um grupo que você já conhecia, portanto você os conhece e tem poder para poder influenciar, para conseguir influenciar, ou então você foi atirado ali no meio porque foi uma contratação que apareceu, você brotou ali, né? Independente disso, talvez seja interessante você fazer testes. Testes para você saber o nível de confiança e de confiabilidade, que são duas coisas diferentes, né? Então você pode executar aquilo que a gente chama de liderança situacional. Em algum momento, você, como líder, você não sabe tudo e você tem que saber que você não sabe tudo, ok? Vamos partir desse pressuposto, né, Renata? O cara tem consciência de que ele sabe que ele não sabe, Isso aí. ok?
Você pode testar pessoas que dizem que sabem. Você pode chamar, você sabe fazer isso? Como é que você agiria nessa situação? Você quer tomar a frente disso? Não quer dizer que você perdeu a sua liderança. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você fortaleceu a sua liderança. Isso aí. Demonstrando que você dá oportunidade para as pessoas que sabem o que elas têm que fazer. Mas não é todo mundo que usa isso da melhor forma possível, porque daí vai ter os maluquinhos, né? Que vão achar, nossa, ele gosta de mim. Gente, o líder não é sua mãe. Boa. Ok? O líder não é a sua mãe. É só uma tarefa que você tem que fazer. Não adianta você pintar um quadro que você acha que é maravilhoso na sua cabeça, né? Porque a sua mãe, mesmo que aquilo seja horroroso, ela vai falar que está lindo e que você é a melhor pessoa do mundo. Mas está horroroso, cara. Nada muda que está horroroso, porque é a sociedade que vai julgar aquilo que está horroroso. Você entendeu? Então, consciência. É legal, a gente percebe, né, nessa pergunta que existe uma preocupação. Sim, né? genuína. Genuína, mas o próprio nome diz, se você for nas raízes latinas dessa palavra, a pré-ocupação. Você está se ocupando com o futuro, meu amigo. Trabalha no presente. Faz isso que a gente está falando. Renata aqui deu. Te ajudou? Então estamos hackeando a liderança aqui. Cadê o povo aí fazendo pergunta? É isso mesmo. A Jusilene tem uma pergunta para nós. Tem como ser um bom líder sendo inseguro? O que fazer para melhorar? Boa. É a autoconsciência. A insegurança, geralmente, por que a gente é inseguro? Porque a gente não se conhece e a gente acaba se comparando com o outro, que o outro é melhor. E, gente, na verdade o outro engana mais que a gente, é só isso. Opa! Porque ele também tem as inseguranças. As pessoas têm essa insegurança. A gente não é 100% seguro, ou pelo menos Sim, não deveria ser, porque sim. senão a gente não desenvolve, não evolui, não é? Então, a primeira coisa, primeiro, só que você precisa ter autoridade como líder. E para você ter autoridade, porque as pessoas precisam te respeitar, né? Você precisa ter credibilidade. Para isso, você precisa ter um posicionamento. E um posicionamento mais seguro. Como? Desenvolvendo. E desenvolvendo a autoconsciência, né? É entendendo o que você tem de bom. Se você é líder, por que você chegou a líder? E o que você precisa melhorar? Todo mundo tem para melhorar. Mas aquela história, a gente acha que é só a gente. O problema é só a gente que veio errado, sabe? E não, é todo mundo. Todo mundo tem lá as suas questões. Mas algumas pessoas trabalham, outras pessoas não, acabam ficando nessa insegurança e se fechando. Mas eu acredito que boa parte dessas perguntas, elas têm um cunho de percurso, de jornada, sabe? Então, nós estamos falando aqui com uma pessoa que treina líderes, que ela ajuda esses líderes a enxergarem essas características, a perceberem onde eles estão e construírem as suas escadinhas, né? Isso vai desde o cara que está aqui embaixo até o CEO, porque a Renata já treinou o CEO, por incrível que pareça, CEOs são treináveis, gente. Você acredita nisso? Isso aí. É verdade. Então, o que acontece? Eu acho que o grande pulo do gato que o pessoal está esperando aqui é assim, como é que você treina um líder? Porque diz a lenda que independente do líder nascer pronto, ele pode ser treinado, ele pode construir uma carreira, às vezes até com maior sucesso do que um que acha que é um líder nato. Como é que é isso? Primeiro que o líder, geralmente ele não nasce pronto. A Boa. Liderança, ela é um comportamento, então ela é treinável. Perfeito. Não é? E mesmo o líder que era do passado, não serve para hoje. Por isso dessa liderança adaptativa que a gente fala. E por isso que a gente precisa estar sempre nesse processo evolutivo de desenvolvimento. Mas a primeira dica ou a primeira sacada para desenvolver um líder ele precisa estar disposto a querer se desenvolver. E pelo menos o pessoal aí das perguntas estão buscando, né? Isso é uma coisa muito bacana. E isso é um diálogo, gente. Então a gente quer mais perguntas. Isso é muito importante. Porque senão a gente vai ficar falando aqui um monte de coisa, você anotando um monte de coisa, amanhã você não lembra mais nada. Mas é legal pelo exemplo, né? O exemplo que é bom, a situação de combate, né? O mar revolto é que faz o bom marinheiro, não é? Perfeito. É essa que é a ideia, gente. É isso aí. E a gente falou, né?
Renata acabou de falar aí sobre estudar, sobre treinar, ser líder, né? E tem uma pergunta da Ana Júlia ali, aqui, que é muito interessante. Meu líder tem visto em mim um potencial para ser líder, especialmente porque seus colegas, no mesmo cargo que eu, não recebem as mesmas oportunidades que eu. Quais áreas de estudo posso desenvolver para entender mais? Bom, primeiro, que bacana, parabéns. Acho que Juliana, você tem que trazer o seu líder para assistir aqui. Nós estamos hackeando a liderança, ela vai ficar melhor ainda. Existem várias formas, né? E acho que uma delas você já está fazendo, que é assistir essa live. Mas você pode buscar alguém de referência que você tenha como mentor. É uma pessoa que pode te ajudar nesse processo de desenvolvimento. E a gente tem profissionais também que fazem isso, né? Aquelas mentorias individuais. Mas hoje eu sugiro, você ainda não é líder, mas gostaria de ser, busque alguém da sua referência, que já trabalhou com você, ou que trabalha ainda com você, bate um papo com essa pessoa. Essa pessoa com certeza vai te ajudar com a experiência e você vai conseguir se desenvolver cada vez mais. E claro, quanto mais a gente se desenvolve, faz treinamentos, faz cursos e principalmente pratica, mais a gente se desenvolve como líder. Perfeito. E a sua própria líder, ela pode te dar algumas instruções, você tem que se aproximar, conversar com ela, trocar uma ideia a respeito disso. De qualquer forma, né, existe uma série de grupos que têm líderes e eles conversam entre eles. É só você buscar aí na internet, você vai achar grupos muito legais. Mas toma cuidado, tá? Porque tem um monte de gente que fala que é um monte de coisa e não é nada. Tá? Então pesquisa, nunca foi líder. Né? Mas tem um discurso bonitinho. Então o mundo está perigosamente indo para pessoas que têm discursos bonitinhos, mas não têm conteúdo. E aí o que acontece? Você gastou seu tempo, gastou seu dinheiro e você não conseguiu o que você queria. Então comece com as pessoas que confiam em você. Desenvolva essas características com essas pessoas próximas. Às vezes a família da gente, eles são as pessoas mais críticas que você pode encontrar por aí. Então, não leve isso, não carregue esse fardo, mas entenda os pontos, porque às vezes existe esse espelhamento, né? Às vezes as pessoas dizem algo sobre você que não é para você, mas são delas mesmas refletidas em você. O que você tem que fazer é entender isso e perceber aonde que você vai evoluir, onde você vai treinar, onde você vai conseguir as coisas que você precisa, tá? Muito bem. O Daniel fez a seguinte pergunta. Qual a importância da cultura organizacional para um líder? Total, né? Ele é o guardião dessa cultura. Totalmente. Então, a cultura, o que é a cultura, né? A cultura são aquelas regrinhas não escritas, né? É aquilo que a gente sente, mas que não está escrito. E o líder, primeiro ele precisa entender essa cultura, né? E ele é parte dela. Não adianta a cultura ser uma coisa e o líder ter comportamentos diferentes. Na verdade, não conecta. Né? Então ele é este guardião dessa cultura dentro da organização, então é fundamental. O que eu ia falar é que, em linhas gerais, a gente tem que entender o que é cultura, né? Cultura, ele é basicamente uma série de comportamentos que são aceitos por um grupo social dominante, preste bem atenção no que eu estou falando, porque é o dominante que cria a cultura e submete a cultura, onde você precisa estar adequado ou não. A cultura tem muito mais a ver com conformidade, por isso que tem gente que controla a qualidade, gente que controla isso, daí tem compliance, tem isso, tem aquilo, porque existe uma conformidade à cultura. O problema todo é assim, cultura é uma coisa que você também escolhe, tá? Porque se a cultura ela é tóxica, se a cultura ela não é boa para a tua saúde, se a cultura não faz você crescer, você está no lugar errado. Você precisa sair. Então, como eu falei, né, a gente não está aqui botando pano em lugar nenhum, nós estamos hackeando a liderança. Então, cultura é um elemento importantíssimo, porque ele determina quem são as pessoas contratadas para liderar a empresa. Né? E ela não pode mais, hoje em dia, ser um subjugo. Ela precisa ser algo conquistado, algo que organicamente está aderente a todas as pessoas que estão lá dentro, porque isso vai fazer a empresa ir para frente. Uma empresa,
ela precisa de duas coisas básicas. Eu canso de falar isso em MBA, em coisas que a gente fala por aí. Ela precisa de colaboradores que entendam e estejam aderentes a essa cultura. E essa cultura tem que permear também o cliente, que é quem paga a conta no final e que gosta dessa cultura. É isso. Não é? Então você tem que ter o fã dentro de casa e o fã fora de casa. Isso vai dar perenidade à sua empresa. Você pode fazer o que você quiser, contratar quem você quiser, porque não vai resolver. Mas isso que eu falei vai, não vai, Renata? Sem dúvida, sem dúvida. E falando em contratação, às vezes você tem uma vaga aí bem bacana que você participou de um processo seletivo e não passou. E fica se questionando, por que é que eu não passei? Acontece tanta coisa. É né? o fit cultural, muitas vezes. Exato. E não é exatamente a sua competência. Mas muitas vezes é que bom que você não passou. Porque o fit, né, a gente fala desse fit, né, que é tipo um match mesmo. Porque você imagina uma cultura completamente diferente dos seus valores. É sofrimento, gente. Total. Não é? Total. A gente precisa se adequar, claro, à cultura da empresa, mas tem o seu limite. Tem coisa que pra gente não é bacana. E aí a gente não aceita. E por isso que a gente muda, ou deveria mudar, de organizações. Valor, propósito. Valor, propósito, cultura. Isso aí. Tudo isso tem pessoas no meio. A gente sabe, vamos assim colocar de uma forma bem real, né? Todo mundo está procurando emprego, está difícil arrumar emprego, você precisa, quando você está contratado, você às vezes fala, nossa, consegui, e aí você acha que você entrou no paraíso, você entrou do outro lado. Tá? Então você precisa saber fazer também perguntas ao RH no momento da sua contratação, para você entender se há fit, né? Se você tem match, né? Se você consegue, dentro daquela cultura, se encaixar, porque às vezes você vai ser como um animal que caiu num caminhão de mudança, tá? Eu já me senti assim em alguns lugares e eu não durei muito, porque eu saí. É isso aí. Então pensa muito nisso. O que a Renata falou tem profundidade e está muito relacionado com o propósito que as gerações novas têm na cabeça, daquilo que é útil para você. E as empresas estão começando a perceber isso, tanto é que está mudando uma série de coisas que eram ditas como tabu, como por exemplo etarismo, né? Entre outras coisas. Que bom, né? Que bom. Para nós, alguém principalmente, ia acordar, né? Exatamente. Eu tenho já 1.600 anos. Então, pois é, você é um pouquinho mais velho que eu. É complicado. Mas, então, gente, essa que é a ideia, tá? Isso é muito legal, porque isso só está melhorando, deixando a gente mais, assim, ansioso para que amanhã vai ter coisas assim que vocês não têm noção. E teremos convidados especiais, vocês não podem perder isso, porque nós vamos trazer gente que vive isso na pele todo dia. Além de nós, tem que ter a experiência de outras pessoas. Mas me fala aí, como é que está sendo essa imersão? Você está achando legal você conhecer o que é liderança? Eu imagino que muitos de vocês não imaginavam que liderar era isso, ou esse monte de coisa que a gente está conversando aqui, não é? É verdade, a gente quer ouvir um pouquinho vocês, saber o que vocês estão absorvendo, o que está sendo alguns bacana. bugaram, né? Estão com aquela tela azul bonita. Conta pra gente se tá a tela azul aí também. Conta aí que é só dar Ctrl Alt Del que volta, tá? Mas eles estão adorando, estão falando muito bem da imersão, do nosso assunto liderança. E tem mais pergunta. Boa! Como posso liderar uma equipe de funcionários com mais tempo que não aceita a liderança de um funcionário mais novo por motivo de ciúme? Ego, né, gente? Isso é muito difícil também, mas nada impossível. A gente precisa primeiro entender o que é exatamente esses ciúmes. Essa pessoa foi promovida a líder provavelmente por competência. E aí tem um líder acima dela que precisa começar a agir um pouco mais e dar um pouco mais de poder, só cuidado aí, né? Não é poder no sentido de autoritarismo, mas é poder para que ela também possa mostrar a autoridade ali dentro daquele ambiente. As pessoas precisam ter credibilidade, né? Esse líder precisa ter credibilidade. Esse líder, ele precisa ser líder. Mas como é que ele é líder? Ele sozinho talvez não consiga se eu tenho um complô contra. Até porque eu já vi muita equipe derrubar líder, infelizmente. Né? Mas se ele tem um apoio de alguém de cima dele, que colocou ele nessa posição, fica um pouquinho mais fácil. Perfeito. O que derruba o líder
né, se ele não é competente para fazer as coisas dele, também tem líderes que são competentes e são derrubados por fofoca. Pois é. Por uma falácia, por uma mentira que cresce, porque normalmente quem toma as decisões não está na posição hierárquica no mesmo nível, ele está num nível acima, mas como ele não escuta, eu tenho uma história boa para falar sobre isso. Adoro né? histórias. O Göringer, ele era o chefe da Luftwaffe na Alemanha, na Segunda Guerra, e ele tinha um coronel que era muito querido dele. E esse cara, ele trazia as informações de como estavam as posições dos aviões para atacar a Inglaterra, como é que estava a posição desses aviões para conquistar os outros postos, né? Mas ele era medroso e ele era um safado, para te falar a verdade. Porque o que ele falava? Ele falava que estava tudo indo muito bem. Estava tudo certo, quando ele era perguntado. E que o problema era um determinado capitão de uma divisão, um outro cara, o problema era ele ou a turma dele, entendeu? Mas ele contava histórias muito legais. E aí o que aconteceu? Os ingleses começaram a colocar radares novos na orla, né, no canal da Mancha, essas coisas todas, e começaram a rechaçar os ataques, né, dos aviões da Alemanha de forma geral. E o Göringer acreditava nesse cara. E o Göringer era o cara, ele foi herói de guerra na Primeira Guerra Mundial, aquela coisa toda, o Hitler acreditava nele. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não, mas só estou falando como a gente é trouxa em alguns momentos, né? Porque o que aconteceu? Ele acabou perdendo exatamente todo o carisma que ele tinha, todas as benesses que ele tinha do Führer, exatamente porque ele começou a acreditar num cara que estava levando informação falsa para ele. E ele perdeu praticamente a unidade inteira aérea da Luftwaffe por causa disso. E você imagina o chefe do chefe dele como é que ficou feliz, né? Porque eles perderam a guerra. Uau. Tá ok? E isso, se você trazer para tempos presentes, significa que às vezes você indo na emoção em cima de falácias bem construídas e de um storytelling bem elaborado, você acaba destruindo aquilo que você demorou anos para construir por causa que os outros não sabem o que estão fazendo, por causa de ciúmes ou por causa de outras coisas que entram aí na equação. Mas isso é um alerta, tá? Porque realmente você tem que saber o que você está fazendo e onde você está pisando, tá bom? E temos vários comentários sobre a live. A Cássia Conrado diz o seguinte: aqui aprendi que ser líder é o primeiro gerenciar a si mesmo. Rever postura, se enxergar com exatidão e ter coragem para depois exigir alguma coisa do outro. Excelente. É isso, gente. É autoconsciência e autoliderança. Perfeito, perfeito. É esse comportamento. Não, e é pelo exemplo, né? Não adianta você exigir algo que você não tem. Fica muito incoerente. Total. E você não tem credibilidade como líder. Perfeito, Cássia. É isso mesmo. A Sandra está dizendo muito bacana, Lilian dizendo muito top, Luciana, excelente palestra, Alessandra, estou amando essa live, sou de pedagogia. Muito bom. Excelente palestra, sensacional, Thiago Bittencourt, que a gente respondeu uma pergunta dele. Ai, que bom. Obrigado, Thiago. Traz mais gente aí. Vamos ainda, ainda tem, e amanhã tem também, tempo ainda, tem tempo. Tem live ainda pela frente pra E amanhã gente a gente espera também, todo esse pessoal. Traz a turma aí, pode trazer a família, viu? Porque isso daí é uma coisa que tem que ser discutida num ambiente onde todo mundo se conhece, tá? E é pra vida isso, né? É pra vida. Não é só pra carreira, é pra vida. Perfeito. A Patrícia Maria pergunta o seguinte: o que fazer quando um colaborador tem que orientar o seu líder? É provavelmente a mesma questão da pergunta anterior do líder que acha de tudo, né? Provavelmente esse líder não tem essa autoridade. O que eu sugiro, na verdade ela, e provavelmente é ela que está fazendo isso, ela está desenvolvendo essa liderança automaticamente. Mas a gente não consegue mudar o líder. E uma coisa é o líder não sabe de tudo, a gente falou isso. Uma coisa é a postura do líder que busca orientação com a equipe de baixo. Isso é bacana, gente. Sim, sim. Isso é muito legal. Sim. E o líder, ele não é perfeito. Ele não é o herói que antigamente a gente achava. Sim. Muita gente acha ainda que é herói, né? Não, ele não sabe de tudo. É natural isso. Mas, pelo que eu estou entendendo aí, eu acho que tem um pouco mais de insegurança dessa liderança.
não tem muito o que mexer, né? Eu acho que é você fazendo o seu papel de ajudar esse líder, né? E eu não sei o quanto esse líder te ajuda também Sim, no dia a dia, porque sim. pode ser uma via de mão dupla aí. E você está desenvolvendo essa liderança automaticamente, não é? Eu vou generalizar um pouquinho, sabe, Renata? Eu vou falar o seguinte: as pessoas só mudam quando elas têm consciência de que a mudança vai ser boa para É elas. isso. Isso não interessa se é sua É isso aí. mãe, seu marido, sua esposa, seu namorado, seu professor, né? Você. Uhum. Então não adianta você se trancar, de repente você resolve fazer terapia, né? Vai Que lá, é ótimo, hein? Eu né? como É muito bom, psicóloga... é muito bom. É muito bom. Você faz a terapia para ter consciência daquilo que você faz. E de quanto você faz aquilo que você faz é consciente para você que você faz. A partir do momento que você tem consciência, abre uma janela muito grande de oportunidade para que você tome a decisão de mudar. É A isso. mesma coisa que acontece com outra pessoa que não é seu líder, você fala, ela não escuta porque ela não quer mudar. E aí não tem o que fazer. É um desenvolvimento de consciência, é a autoconsciência. Eu tenho ciência que eu sei que não sei. Isso aí. Então eu quero saber. O que eu vou fazer? Agir. Então é isso. Se ela não quer agir, desculpa, eu vou ser muito sincero, o problema não é seu. É isso. O problema é da pessoa. Então deixa ela com os problemas dela e você segue sua vida. E, gente, acho que essa é uma lição muito importante para a gente como ser humano. A gente acaba colocando muito a expectativa Sim. com relação a tudo no outro. E aí Exato. a gente se ferra. Mas daí você vai Geralmente. me dar o dedinho, eu não brinco mais com você, meu amigo. Acabou, fala sério. não. Olha para você, olha para o que pode mudar em você. E assim, de verdade, qual é a vantagem hoje, pensando nessa situação? Qual é a vantagem? A vantagem é que você está desenvolvendo a liderança. Porque você não vai mudar o outro. Mas você sim tem o poder de desenvolver e de ter essa experiência, essa prática no seu dia a dia. Então pegue isso como positivo e vamos para frente. Liderar é influenciar, lembre-se disso. Se você influencia, em algum momento, é assim, gente, as pessoas, todo mundo tem uma janela de oportunidade. Se você conhece as pessoas, você consegue perceber essas pequenas flutuações, essas nuances, você aproveita essa janela de oportunidade. Quem faz isso muito bem, não necessariamente para o bem, é vendedor. O vendedor é muito bom em ler pessoas e entender quais são as janelas de oportunidade. E como a liderança, ela realmente é construída, ela é treinada e você consegue... você, pensando nisso que eu acabei de falar para você, entra nesses vieses e tenta conhecer melhor as pessoas, porque quanto mais a gente conhece as pessoas de forma neutra, a gente conhece melhor a gente mesmo. Então a gente vai ser um líder melhor, tá? Fica a dica. Perfeito, professor Renata. Eu tenho uma última pergunta para vocês responderem para a Giovana. Posso aplicar isso em dar aulas? Sou de artes visuais, literatura. Aí é com você, professor. Eu Total, continuo. completa e absolutamente, tá? Você tem que aproveitar, eu não sei qual é a idade dos alunos que você ensina ou que você ministra suas aulas, né? E eu também não vou ser maluco aqui de falar sobre pedagogia, até porque eu não sou pedagogo. Mas o que eu vou dizer para você é sobre liderança, tá ok? E isso envolve tudo, né? Eu acho assim, alunos, dependendo da sua faixa etária, né, eles buscam liderança, eles buscam líder, eles buscam exemplo, eles buscam pessoas que podem sair, tirar eles da situação A para a situação B. Eu tive professores maravilhosos assim que me fizeram gostar de disciplinas que eu nunca imaginei na minha vida que eu gostaria, para você ter uma ideia. Mas eu tive professores que realmente não iam muito bem, não entrava na minha cabeça. Mas você vai deixar a sorte, por exemplo, um aluno que tem uma expectativa ali, chegar um professor numa sala de aula que ele goste? Porque você tem 30, 40 alunos ali dentro. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas você tem que, mais uma vez, saber ler a sala e entender o que está se colocando lá dentro. Eu me lembro muito bem que eu dei aulas de matemática, de figuras geométricas especificamente, para uma comunidade carente, onde eu tinha um monte de gente, menininhos ali, né? E eles estavam olhando para mim como se eu fosse, sabe, aquela... Como é que era o nome daquela
figura assim, decifra-me ou devoro-te, sabe aquela coisa assim? Né? Era um negócio meio assustador. E aí você tem que ler o ambiente, entende? Como professora. Você tem que entender o que aquela população ali, ela tem de referência. Às vezes a referência está na família e o professor insiste em colocar aquela matéria enfadonha. A matemática, por exemplo, é uma disciplina que o nosso país, infelizmente, não está muito bem nos exames PISA, exatamente porque a gente fica muito preocupado em passar o que está no conteúdo didático do que dar uma experiência de vida para eles, né, da vida. E o pai deles, a mãe deles, pode dar essa experiência. Por exemplo, eu usei ali, como uma comunidade carente, né? E eu usei algumas coisas assim que são muito dignas de serem usadas. Por exemplo, o pai da maioria deles ali era servente, ou era pedreiro, ou era azulejista, ou era alguma coisa. Gente, aí você lendo isso, você entra e ganha todo mundo. Por quê? Você vai falar, gente, você sabe como é que o seu pai consegue saber quanto sobra de azulejo, como é que ele tem que cortar para encher uma parede e não sobrar nada? Figura geométrica, gente. Você vai ensinar quadrado, triângulo, retângulo, você vai ensinar corte, sobra, você vai calcular área, vai calcular perímetro, você vai ensinar uma cacetada de coisa. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa molecada saiu arrebentando da aula. Foram falar com os pais, mostraram como é que faz a conta. Gente, foi fantástica a experiência. Ou seja, você é professor, e eu gosto de professor que impacta. Professor morno nunca foi a minha praia, né? E eu não nasci professor. Eu venho de iniciativa privada, onde eu acumulei cargos ali, desde de coordenador, passando por gestor, fui diretor, fui CTO, tá? Então, o que acontece? Eu tenho experiência de vida de empresa e eu sei como funciona a liderança. E eu sei que eu trouxe isso para a sala de aula. Então, os alunos que tiveram experiências comigo, independente de ser no presencial ou no EAD, eles nunca me viram como um professor morno, né? Você incentiva, você trabalha. E isso é liderar. E você tem toda a oportunidade do mundo de fazer isso. Assim, liderança e sala de aula tem tudo a ver. Exato. E só complementando, é importante você entender qual o objetivo, tanto como líder, que é desenvolver pessoas, né, com a sala de aula. Qual é o objetivo? O que você quer que aquelas crianças entendam? Eu entendo que é criança, me parece, né? Mas a partir daí é entender o contexto e adaptar a tua linguagem. E isso é muito conectado com a liderança. Então, pegue essas dicas aí do Arthur e se divirta em sala de aula. Tenho certeza que vai ser fantástico. E para a gente encerrar, tem um comentário aqui do Alexandre que eu acho que vale a gente complementar. Boa noite, me chamo Alexandre e gostaria de complementar esse bate-papo indicando um ótimo livro, A Arte da Guerra. Uau. Muito bom. Estou aprendendo muito sobre liderança com este livro. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre livros, sobre filmes, o que vocês indicam para as pessoas que estão nos assistindo. Você na frente. Uau, são muitos. Eu já vou aproveitar então falar até das minhas redes sociais, porque lá eu coloco dicas de livros também. Então vocês me encontram no LinkedIn Renata Burgo, no Instagram renata.burgo.potensrh. Potens RH. E eu tô entrando no TikTok, gente, a velhinha entrando no TikTok, lá com a dancinha, não tô dançando não, tá? Mas tô falando de liderança, tô começando a falar de liderança, espero você. Mas tem vários livros, né, interessantes. Falando em livro, a gente tem o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que acho que já foi até falado pelo Dr. Márcio aqui numa outra live. Mas neste livro, que a gente fala desse ser humano que que erra, desse ser humano que é humano, que é imperfeito, que é vulnerável. A gente tem um livro da própria Brené Brown, que é A Coragem de Liderar. E ela fala como é que a gente conecta essa liderança com os líderes com a gente. Ela fala muito dessa vulnerabilidade. Claro, a gente precisa saber para quem que a gente fala, né? Não é falar dos seus defeitos para todo mundo, né? Abrir uma live e começar a falar sobre isso, não é isso. Mas quanto mais essas pessoas se aproximarem de você e entender que você é humano também e que você está ali para ajudar, mais você vai conseguir notoriedade e confiança dessas pessoas. Então, acho que uma das dicas é essa, é A Coragem de Liderar, da Brené Brown.
Tem outros, mas vai pensando Tem aí, um monte. Arthur. Não, eu já pensei falando. alguns Então, aqui, pronto. daí eu vou te dando um tempinho, daí você vai Isso, a gente vai lembrando dos pensando, outros, né? é. Mas é assim, olha, tem 2 livros que eu acho fantásticos e toda pessoa deveria ler. Assim, não estou obrigando ninguém a ler, tá? Eu só estou falando porque realmente ele é muito rico, esses 2 livros. E é bom para CEO, é bom para líder, para gestor, para o que você quiser, tá? É um livro do Daniel Kahneman, tá? Que é Ruído, uma falha no pensamento, no julgamento humano, é isso. Por que ele é importante, gente? Porque o Kahneman, que é um prêmio Nobel, né, de economia, ele fala exatamente por que nós temos vieses e por que isso influencia a tomada de decisão que normalmente nos leva para o abismo. O meu avô tinha uma frase muito boa: moleque, eu era pequenininho, corria e às vezes se estrupiava como toda pessoa, né? Ele falava, mas que pressa de abismo é essa? Ele falava, né? Aí você não entendia nada, obviamente, mas você entende que o abismo que ele estava colocando ali era exatamente um erro no teu julgamento, porque faltavam dados para você poder tomar isso. Então falta, às vezes, experiência. Os livros, às vezes, ajudam num hacking de experiência para a gente, porque você se coloca no lugar da pessoa que está escrevendo e você viaja naquilo. E o Kahneman, ele tem uma forma tão elegante de passar a informação, né, que vale a pena você investir nesse livro, porque é um investimento, não é uma leitura, tá? É um livro fácil, e é um livro que você vai gostar, porque você vai ver uma cacetada de erro que você faz e ele está jogando na sua cara, isso, você entendeu? Então é muito legal. Outro livro, eu não lembro do autor. Enquanto você fala aí, deixa eu falar vai lá, mais fala um que aí. eu gosto Lembrou? muito. Vai, manda bala. É isso aí, que é Organizações Sem Medo, que é da Amy Edmondson. A gente fala sobre segurança psicológica. Gente, eu amo esse livro. Até porque ela conta uma história muito bacana de uma pesquisa, que para mim é uma das melhores pesquisas que existe. Ela fez uma pesquisa, né, ela é de Harvard, e a pesquisa dela está baseada no... ela queria provar o quanto o erro tem a ver com a performance. Então, quanto as equipes de alta performance erram. Porque a gente estava falando do erro, e isso não é apologia ao erro, mas é ressignificar esse erro. E aí ela foi em um lugar que não se podia errar. Ou pelo menos não é bacana errar, que são os hospitais. Uhum. E ela concluiu na primeira vez que ela foi que as equipes de alta performance erram mais. E isso não fazia sentido para ela. E nem para a equipe. E a hora que ela entendeu isso, ela falou, não, vamos a campo de novo e deixa eu entender o que é equipes de alta performance erram mais. E aí ela concluiu, conjunto com a equipe, uma equipe grande, de que equipes de alta performance falam mais dos seus erros e estão voltados para a saúde do paciente, neste caso. Já equipes de baixa performance não falam de erros, escondem os erros. Tabu, né? E estão preocupados em não serem punidos. Olha que louco isso. Então você como líder também, se você já é líder, trabalha leia este livro, que ele é fantástico, a gente depois pode conversar sobre ele. Legal. Um que eu gosto muito também, que é o segundo livro que eu vou falar 3 livros, mas esse segundo ele é muito legal e ele tem um título extremamente sugestivo. Ele é assim: confie em mim, eu estou mentindo. Nossa, esse eu não conheço, hein? O do Ruído eu conheço, mas esse não. Ryan Holiday. É um livro fantástico, um livro para você pensar em como as informações mal pensadas, mal refletidas. Por isso que a gente fala toda hora que você tem que ter pensamento crítico, entendeu? Você tem que duvidar absolutamente de tudo. Não, para tudo. Você tem que duvidar de tudo, certo? Uau. E isso vai fazer você ser um líder melhor. Não porque você vai duvidar das pessoas que estão em volta de você, mas você vai fazer um teste do tipo assim, e se? Por quê? Você tem que ser questionador, todo líder é questionador. O líder questionador gosta de contraponto, não porque ele pensa que não por causa da perfeição dele ou da não perfeição dele, mas porque aquilo ajuda a dar clareza, a filtrar o ruído, a determinar de acordo qual é a informação relevante naquele contexto, não por causa dele. Eu tive um vice-presidente, quando eu trabalhei na Sky, que ele falava assim, nós éramos diretores, ele falava assim, vocês estão proibidos de errarem sozinhos. Ele deixava isso muito claro.
Porque se você errar sozinho, o ônus é seu. Se você errar em equipe, é aprendizado para todo mundo. Tá? Isso lá atrás, 2016, 2015, tá? Não faz tanto tempo assim, mas já existia um avanço importante nisso, né, Renata? É isso aí. O que mais que você tem de livro bom para nós? Bom, a Organizações Sem Medo é da Amy Edmondson. O pessoal está perguntando aqui. Eu queria saber o que eles indicam também. Por Boa. que não? É isso. Vamos voltar a pergunta para vocês. O que vocês indicam? Porque tem vários livros aí Porque que eu nós posso estamos aprendendo indicar. bastante com eles. Vem umas perguntas ótimas aqui. É isso aí, sem dúvida. O que vocês indicam, além, claro, da Arte da Guerra, que é um clássico aí, importante, né? Eu tenho outros livros, gente, que é os 5 Desafios das Equipes, do Patrick. Uhum. Tem vários outros livros, mas eu queria ouvir vocês. Aprenda a Mentir com Estatística é um ótimo livro também. Gente, eu tô adorando esses termos, porque eu não conheço e fiquei super animada, viu? Super curiosa aí Quando eu estava aprendendo algumas disciplinas que eu estava eliminando no mestrado, né, eu fiz um mestrado em astrofísica. Então, o que acontece? A gente mexia com matemática pra caramba. Então, eu tinha um professor muito divertido que ele falava assim, estatística é política com números. Se o cara quer uma coisa, você coloca ali. Se o cara quer outra coisa, você coloca ali. Então, tem coisa que a gente vê de notícia, só assim, fazendo uma brincadeira enquanto o pessoal está respondendo as coisas aí, para saber qual é. Eu estou curioso em saber quais são os livros deles. Né, ele dizia o seguinte, né? Vem aquela notícia no jornal do tipo assim, o número de assassinatos aumentou 100% na cidade XPTO. Aí você fala, nossa, 100%, meu Deus! Né? Daí você vai ter a curiosidade, né, de saber que aquela cidade tem 4.000 habitantes e que no ano passado morreu uma pessoa, que não foi nem de assassinato, mas foi colocada como. E aí morreu mais uma, então aumentou 100%. Entendeu? Uau. Então, se você não é crítico, você fica apavorado. É isso aí. Né, por causa de alguém que falou um número estatístico para você e que não tem nada a ver. Então, isso é mentir com números, tá? E você é bombardeado todo dia sobre isso. Então, olha só. Olha só, e tem muita dica aí, né? Tem. Wellington, O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe. Uau, também é um outro clássico. Príncipe, fantástico, importante. Fantástico. Né? O Monge e o Executivo. Nossa, isso eu li na minha graduação em administração, você acredita? Olha só. O Monge e o Executivo. 1900 e bolinha. E 12, né? 1912. Guaraná com rolha, como a gente fala. Tem mais gente citando o Monge e o Executivo, muita gente amando a live, dizendo que essa live deveria ser passada em diversas empresas. Uau! Como que responsa, hein, mesmo. Renata? Tá vendo? Olha só. Que responsa, hein? Que vão rever a live A depois. gente fica feliz, mas espera vocês amanhã também, hein? É isso mesmo. Não, mas traz mais gente, tem que passar isso para todo mundo, não é assim, isso, né? Tem que repassar para a comunidade. E aí, mais livros aí pra gente? Mais alguma pergunta derradeira? Do Invisível ao Inesquecível. Olha isso! Não conheço também. E olha que eu conheço o livro, hein? Fábio colocou aqui esse. Já que vocês estão falando de livro que os professores das universidades de graduação passam para os alunos ler, tem um clássico que se chama A Meta, do Eliyahu Goldratt. É um livro, para quem faz administração, ele é canônico. Assim. Ele ensina a teoria das restrições, que hoje em dia o que mais tem é restrição, né, gente? Então, nunca tem verba, nunca tem, né? Então, aprenda com o livro do Eliyahu, que ele é fantástico. Olha só. Eu também vi alguém colocando, só não peguei o nome aqui, é um livro que eu já li também, O Poder da Autorresponsabilização, é bem bacana. Legal. É do Paulo Vieira. Ele é muito prático. Então, um livro que fala muito dessa autorresponsabilização, de você não se colocar como vítima da situação, e sim ser protagonista da sua vida, da sua história. Então, um livro bacana também. Estou vendo aqui se tem mais alguns. Perfeito. Professor Arthur, Renata, vocês querem deixar uma mensagem final para todo mundo? Eu vou deixar a Renata falar para o fim, porque eu acho que... Para o fim ou para o começo? É o fim do começo de amanhã. Ah, tá. Não, mas aí cria uma expectativa muito grande. Não, mas aqui, essa que é a ideia. Mas aí, coitado das pessoas lá, né, daí, gente? Né, aí uma expectativa para vocês. Toma ansiolítico. Olha que eu vou tomar, minha água acabou aqui, olha, ó. Como de assim, tanta água gente? Que eu tinha, hein? Como assim? Não. Acho assim, gente, vocês perceberam hoje que liderança é uma coisa extremamente fácil? Não é difícil.
Isso aí. Então eu vou te convidar aqui, a Renata vai Vou continuar. Não, continuar aqui o convite, vai complementar meu convite. Lidere, seja líder, o mundo precisa de gente que lidera. Justamente. E quer saber? Começa liderando a sua vida. Agora. Não delegue, não passe para o chat GPT. Isso aí. Né? Para de fazer conversas vazias, faça conversas difíceis, inclusive o nome de um livro de Harvard. É bem legal, Conversas Difíceis, pode anotar bacana, aí. é verdade. Tá? Comece por aí, lidere sua vida. Isso aí. Não delegue para outro liderar a sua vida. Isso. Liderando a sua vida, você vai liderar pessoas e você vai dar muito certo. É isso aí. E, gente, você muda a sua vida se você buscar essa autorresponsabilidade, essa liderança dentro de você e não colocar a sua vida, a sua felicidade, a sua expectativa na mão de terceiros. Porque eles vão te decepcionar. Faz parte. Se a gente se decepciona com a gente mesmo, imagina os outros. E às vezes não é nem por mal. Então, a responsabilidade é tua. Pela tua felicidade, pelo que você está passando. Eu sei que é difícil entender e às vezes dói um pouquinho. Mas é tua. Quando a gente pega essa responsabilidade pra gente, a gente transforma a nossa vida. E faz muita coisa acontecer. Então, eu espero vocês amanhã para a gente continuar esse papo gostoso aqui. Vocês aqui trazendo muitos insights para a gente também. Tá show de bola. No chat, show de não bola. é? Show de bola. Eu adorei essa Perfeito. experiência. Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês. Encontro vocês aqui amanhã. Sim. Então é isso, pessoal. A partir de agora, o formulário fica disponível aqui nesse chat para vocês preencherem e receberem os certificados de vocês. A gente espera vocês aqui amanhã, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa verdadeira aula que nós tivemos aqui essa noite. E a gente espera vocês amanhã. Um abraço e até amanhã. Então, gente, amanhã Tchau, tem tchau. mais, hein? Pronto.